Já parou para pensar no silêncio que às vezes permeia sua vida? Aquele momento em que suas orações parecem não ser respondidas e você começa a questionar se Deus realmente está ouvindo? É nesse silêncio ensurdecedor que muitos de nós começamos a duvidar da presença divina, como se o céu tivesse se fechado completamente para nossos clamores. A verdade é que o silêncio de Deus não significa abandono. Na realidade, é nesses períodos aparentemente vazios que Ele está trabalhando mais intensamente nos bastidores da nossa história. É como um pai que observa o filho aprendendo a andar, próximo o suficiente para socorrer se necessário, mas distante o bastante para permitir o desenvolvimento e o crescimento. Pense no deserto, um lugar de silêncio absoluto, onde até mesmo o som do vento parece gritar. Foi justamente no deserto que muitos personagens bíblicos encontraram sua verdadeira missão. Moisés passou 40 anos no silêncio do deserto antes de ouvir Deus na sarça ardente. O silêncio não era ausência, mas preparação para o extraordinário que estava por vir. E o que dizer de José? Vendido pelos próprios irmãos, injustamente preso, esquecido por anos em uma cela escura. Onde estava Deus durante esse tempo? O silêncio divino envolvia José, enquanto as peças do imenso quebra-cabeça eram cuidadosamente posicionadas para que, um dia, ele pudesse salvar não apenas sua família, mas nações inteiras da fome devastadora. Quantas vezes interpretamos o silêncio como negação, quando na verdade ele é apenas o intervalo entre a semeadura e a colheita? Seu pedido não foi ignorado. Está germinando no tempo perfeito de Deus, crescendo raízes profundas o suficiente para suportar os ventos, que virão quando finalmente florescer em sua vida. Há uma expressão hebraica poderosa, que tem ecoado por gerações, Gamze Ya'avor. Isso também passará. Ela nos lembra que tanto os momentos bons quanto os ruins são temporários, mas Deus permanece constante. O silêncio nunca é eterno. É apenas um capítulo na história que Ele está escrevendo através da sua vida. Em nossa cultura imediatista, esperamos respostas instantâneas, mensagens que mostram visualizado em segundos, entregas que chegam no mesmo dia, informações disponíveis com um simples toque. Levamos essa expectativa para nosso relacionamento com Deus e nos frustrarmos quando Ele opera em um cronograma diferente, um tempo que não se encaixa nas nossas agendas apertadas. Mas você já observou uma obra em construção? Por meses, parece que nada acontece além de escavações e fundações. Invisível aos olhos dos transeuntes, há um trabalho intenso acontecendo abaixo da superfície. É só depois de muito tempo que as paredes começam a subir e o edifício toma forma. Assim age Deus em sua vida, construindo fundações sólidas, quando tudo o que você consegue ver é um grande buraco. O rei Davi escreveu no Salmo 13: Até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Este homem, segundo o coração de Deus, também experimentou o silêncio divino. Mas o mesmo Davi, momentos depois, declara: Eu, porém, confio na tua benignidade, na tua salvação se alegra o meu coração. O silêncio não mudou seu compromisso de confiar. Você se lembra da história de Elias? Após uma grande vitória espiritual no Monte Carmelo, ele fugiu com medo de Jezabel e pediu a Deus que tirasse sua vida. O poderoso profeta estava esgotado, deprimido, sentindo-se completamente abandonado. E como Deus respondeu? Não com um terremoto, não com fogo, mas com um suave sussurro. Às vezes, o silêncio é apenas Deus baixando sua voz para que possamos nos aproximar mais para ouvi-lo. Quando estamos diante do silêncio, nossa tendência é preenchê-lo com ruído, conselhos bem-intencionados de amigos, soluções rápidas, distrações constantes. Raramente abraçamos o silêncio como uma oportunidade de crescimento. No entanto, é no silêncio que podemos finalmente escutar os sussurros da nossa própria alma, reconhecer feridas que precisam de cura e entender melhor os propósitos de Deus. Já percebeu que algumas das mais belas transformações da natureza acontecem em silêncio? A borboleta se desenvolve silenciosamente dentro do casulo.
A semente germina quietamente debaixo da terra. A pérola se forma lentamente dentro da ostra. O diamante é moldado sob intensa pressão nas profundezas da terra. Nenhuma dessas transformações é visível aos olhos humanos durante o processo, mas o resultado final é de tirar o fôlego. E se o silêncio de Deus não for ausência, mas presença tão intensa que transcende palavras? Imagine um amor tão profundo que as palavras se tornam limitadas e insuficientes. Como uma mãe que observa seu filho dormindo, sem precisar dizer nada para expressar seu amor imenso. Às vezes, o silêncio de Deus é simplesmente o amor que supera qualquer necessidade de expressão verbal. Existem momentos em nossa jornada espiritual em que Deus parece esconder seu rosto, não para nos abandonar, mas para nos ensinar a confiar além das circunstâncias visíveis. É como um pai que solta a mão do filho quando ele está aprendendo a andar de bicicleta, não porque abandonou, mas porque sabe que o equilíbrio só virá quando a criança acreditar que pode avançar, mesmo sem sentir o apoio direto. O profeta Isaías escreveu: "Verdadeiramente tu és Deus que te ocultas." Isaías 45:15. Esta passagem intrigante nos lembra que parte da natureza divina inclui momentos de ocultamento, não para brincar de esconde-esconde conosco, mas para desenvolver uma fé que enxerga além do visível, que persiste mesmo quando os sentidos não conseguem detectar sua presença. A história de Ruth nos mostra uma mulher que enfrentou o silêncio divino após perder seu marido em terra estrangeira. Não há registro de visões, sonhos ou manifestações sobrenaturais em sua vida. Apenas uma mulher comum fazendo escolhas de fidelidade em meio à dor. E foi justamente nesse aparente silêncio que Deus estava tecendo um dos mais belos capítulos de redenção, fazendo dela parte da linhagem do Messias. Você já se perguntou por que algumas orações recebem respostas imediatas enquanto outras parecem cair no vazio? A diferença não está no valor do pedido ou na intensidade da fé, mas no plano maior que nem sempre conseguimos enxergar. Como uma tapeçaria sendo tecida, você está vendo apenas o avesso com seus nós e linhas aparentemente desconexas, enquanto Deus vê o desenho completo tomando forma. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, alguma aflição não especificada que o atormentava constantemente. Ele orou 3 vezes pedindo libertação, e a resposta divina veio, não como cura, mas como uma promessa. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, o silêncio de Deus sobre um pedido específico está direcionando nosso olhar para uma verdade mais profunda que precisamos abraçar. Existe uma dimensão do silêncio divino que nos ensina a esperar. Não uma espera passiva de braços cruzados, mas uma espera ativa, vigilante, como o vigia que aguarda o amanhecer, sabendo que a noite, por mais longa que pareça, sempre cede lugar à luz. No Salmo 130, o salmista declara: "Espero no Senhor. A minha alma o espera. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da aurora." O silêncio nos força a confrontar nossas verdadeiras motivações. Será que buscamos a Deus por quem Ele é, ou pelos benefícios que Ele pode nos proporcionar? Quando as bênçãos visíveis e as respostas claras cessam temporariamente, descobrimos a verdadeira natureza da nossa fé. É como o ouro sendo testado no fogo. Apenas o autêntico permanece quando todo o resto é consumido. Você consegue imaginar a angústia dos discípulos após a crucificação de Jesus? Durante 3 dias, o silêncio ensurdecedor pairou sobre suas expectativas destruídas. Deus parecia ter abandonado não apenas Jesus na cruz, mas todo o plano de redenção. No entanto, era justamente nesse intervalo de aparente derrota que a maior vitória da história estava sendo conquistada nos bastidores espirituais. Quando atravessamos vales de silêncio, frequentemente nos sentimos sozinhos, como se fôssemos os únicos a experimentar tal provação. Mas lembre-se, você está em boa companhia. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo e escondendo-se antes de assumir o trono.
Cada herói da fé teve seu deserto, seu Getsêmani, seu momento de questionar o silêncio, e cada um deles emergiu mais forte, mais sábio e mais próximo de Deus. O silêncio nos convida a uma intimidade mais profunda com o divino. Quando as distrações diminuem e as respostas fáceis desaparecem, somos convidados a conhecer Deus além das nossas expectativas limitadas. Como Jó, que declarou após sua provação: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Há revelações que só vêm quando todas as nossas certezas são abaladas pelo silêncio aparente de Deus. Às vezes o problema não é o silêncio de Deus, mas o ruído da nossa própria vida. Como poderíamos ouvir o suave sussurro divino quando estamos constantemente cercados pelo barulho das redes sociais, pelas demandas incessantes do trabalho, pelos alertas de mensagens e pela pressão para produzir e consumir sem parar? Talvez o silêncio seja um convite para desacelerar e criar espaço para uma comunicação mais profunda. O escritor C.S. Lewis uma vez disse que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossas consciências, mas grita em nossas dores. O silêncio muitas vezes vem acompanhado de dor, seja física, emocional ou espiritual. É como se Deus estivesse aumentando o volume através dessas experiências desafiadoras, tentando comunicar algo que não conseguiríamos ouvir de outra forma. A dor, nesse sentido, não é punição, mas megafone. O tempo de Deus raramente coincide com o nosso. Esperamos colheitas imediatas, enquanto ele pensa em gerações. Isso fica claro na história de Abraão, que recebeu a promessa de se tornar pai de muitas nações, mas morreu vendo apenas o início desse cumprimento. Hoje, bilhões de pessoas reconhecem sua influência espiritual. O silêncio que Abraão experimentou não era negação, mas o espaço necessário para que um plano muito maior se desenvolvesse. Há uma beleza profunda em aprender a detectar a presença de Deus, mesmo quando ele parece silencioso. Como reconhecer a brisa suave que balança levemente as folhas das árvores? Você não vê o vento, mas testemunha seus efeitos. Da mesma forma, o silêncio de Deus não significa ausência, apenas uma forma diferente de presença que exige olhos mais atentos e um coração mais sensível para perceber. O silêncio divino nos ensina a diferença entre fé e sentimento. A fé verdadeira permanece mesmo quando os sentimentos de consolo e proximidade desaparecem. É como continuar navegando quando a névoa encobre as estrelas que guiavam seu caminho. Você mantém o curso não porque vê claramente, mas porque confia na direção estabelecida antes que a névoa surgisse. Você já reparou como as estações da natureza incluem períodos de aparente inatividade? O inverno parece trazer morte às árvores, que perdem suas folhas e ficam desnudas contra o céu frio. No entanto, é precisamente nesse tempo de dormência que as raízes se aprofundam e se fortalecem. Quando Deus parece silencioso em sua vida, talvez seja apenas o inverno espiritual, preparando um florescimento mais vigoroso na próxima estação. Existe um fenômeno interessante em muitas escolas espirituais, chamado a noite escura da alma. Um período em que consolações espirituais são retiradas e a pessoa sente-se abandonada por Deus. Longe de ser um castigo, este é considerado um estágio avançado no caminho espiritual, onde aprendemos a amar a Deus por quem Ele é, não pelo que sentimos em sua presença. No livro de Esther, o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez, e não há relatos de orações respondidas ou intervenções milagrosas. No entanto, ao longo da narrativa, percebemos a mão divina orquestrando eventos aparentemente coincidentes para salvar seu povo. Às vezes, o silêncio de Deus é apenas sua preferência por trabalhar nos bastidores, movendo peças invisivelmente para criar o cenário perfeito para sua manifestação no momento exato. Quando enfrentamos o silêncio de Deus, frequentemente buscamos explicações. O que fiz de errado? Por que estou sendo punido? Qual pecado preciso confessar para restaurar a comunicação? Embora o exame de consciência seja saudável, nem todo silêncio divino é corretivo. Às vezes é formativo, desenhado não para corrigir um erro, mas para formar algo novo em você
que apenas o silêncio pode cultivar. A paciência é uma virtude raramente celebrada em nossos dias, mas absolutamente essencial no reino espiritual. Como escreveu Tiago: considerem-se muito felizes quando passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O silêncio de Deus é frequentemente o campo fértil onde a perseverança cresce, transformando crentes imaturos em discípulos resilientes. Já notou como músicos profissionais valorizam as pausas tanto quanto as notas? Na sinfonia da sua vida, os momentos de silêncio divino não são falhas na composição, mas pausas intencionais que criam tensão, expectativa e resolução. Sem esses intervalos precisamente posicionados, a música perderia sua profundidade e seu poder de emocionar. O Salmo 46:10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este convite radical para o silêncio sugere que, por vezes, Deus silencia para que possamos fazer o mesmo. Quando ambos, Deus e o homem, entram no silêncio sagrado, surge uma comunhão que transcende palavras, um conhecimento que vai além da informação, uma intimidade que supera a comunicação verbal. A história da mulher com fluxo de sangue nos mostra alguém que sofreu por 12 anos no silêncio divino. Médicos falharam, recursos se esgotaram, esperanças minguaram. No entanto, ela persistiu até tocar a borda do manto de Jesus. Às vezes, o silêncio não é para que desistamos, mas para que sejamos suficientemente desesperados para estender a mão um pouco mais, para arriscar um pouco mais, para buscar mais intensamente o encontro transformador. Na tradição hebraica, existe um conceito chamado Hester Panim, o ocultamento da face de Deus. Este conceito reconhece que há momentos na história e na experiência pessoal em que Deus parece esconder sua face, não como rejeição, mas como um teste de amadurecimento espiritual. Estamos dispostos a permanecer fiéis mesmo quando a presença divina não é palpável. Pense nas palavras de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja arrebatado do aprisco e não haja gado, nos currais, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Este é o coração que aprendeu a confiar além do silêncio, que encontrou um fundamento inabalável além das circunstâncias visíveis. Quantas vezes interpretamos incorretamente o silêncio? Como a criança que assume estar sozinha no escuro, porque não consegue ver os pais, frequentemente concluímos que Deus nos abandonou simplesmente porque não o percebemos no momento. Porém, assim como os pais vigilantes que observam silenciosamente o sono do filho, a ausência de manifestação não significa ausência de cuidado. Existe uma dimensão do silêncio que nos convida a olhar para além das nossas necessidades imediatas. Enquanto clamamos por respostas específicas, cura para esta doença, solução para aquele problema, Deus pode estar nos convidando a uma perspectiva mais ampla. Como o artista que se afasta da tela para ver a obra completa, às vezes precisamos recuar de nossas urgências para contemplar o quadro maior da ação divina. O poeta Rainer Maria Rilke uma vez aconselhou um jovem escritor: ame as suas perguntas, viva as perguntas agora. Talvez então, gradualmente, sem perceber, você viverá um dia distante à resposta. Há uma sabedoria profunda aqui. Nem sempre precisamos de respostas imediatas. Às vezes, o próprio processo de viver com perguntas não respondidas é o caminho para uma compreensão mais profunda do que qualquer resposta simplista poderia oferecer. O silêncio nos ensina a diferenciar entre necessidades e desejos. Quando Deus responde prontamente a cada pedido, podemos facilmente confundir nossos caprichos com sua vontade. Mas quando algumas orações permanecem sem resposta visível, somos forçados a examinar mais profundamente o que realmente importa, distinguindo entre o que queremos e o que verdadeiramente precisamos para cumprir nosso propósito. No Getsêmani, Jesus orou 3 vezes pedindo que o cálice da crucificação fosse afastado dele. O silêncio foi a resposta, não por falta de amor do Pai,
mas porque havia um propósito maior em jogo. Da próxima vez que você enfrentar o silêncio divino, considere: e se não for rejeição, mas redirecionamento? E se não for ausência, mas alinhamento com um plano superior que ainda não conseguimos compreender completamente? A Bíblia frequentemente usa a metáfora do fogo para descrever o processo de refinamento espiritual. Proveite na fornalha da aflição, diz Isaías 48:10. O silêncio de Deus muitas vezes acompanha esse processo de refinamento. O ourive sabe que deve permanecer atento, mas não interferir constantemente enquanto o fogo faz seu trabalho, de separar o precioso do impuro. O silêncio não é abandono, mas confiança no processo. Há uma profunda conexão entre silêncio e identidade. Quando Deus parece silencioso, somos confrontados com questões fundamentais. Quem sou eu quando não recebo aprovação constante? Em que baseio o meu valor quando os céus parecem fechados? O silêncio nos obriga a encontrar nossa identidade, além das bênçãos visíveis, na verdade imutável de quem somos como filhos amados, independentemente das circunstâncias. Você já experimentou o poder do silêncio em um relacionamento humano? Aquele momento em que as palavras se tornam desnecessárias entre amigos próximos ou cônjuges que simplesmente desfrutam da presença um do outro. Quando Deus silencia, talvez seja um convite para esse nível de intimidade, onde não precisamos de sinais constantes ou palavras contínuas, apenas a certeza profunda de estar na presença de quem nos ama completamente. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é El Roi, o Deus que vê. Quando Hagar fugiu para o deserto, grávida e desesperada, encontrou não apenas o Deus que fala, mas o Deus que vê sua situação. Nos momentos de silêncio divino, podemos nos agarrar a esta verdade. Mesmo quando não ouvimos sua voz, estamos sempre sob seu olhar atento. O silêncio não diminui sua percepção das nossas necessidades ou seu compromisso com nosso bem-estar. A paciência de Deus frequentemente se manifesta através do seu silêncio. Pense em quantas vezes você agradeceu por orações não atendidas do passado, pedidos que, se concedidos no momento, teriam levado a caminhos muito diferentes dos que você segue hoje. O silêncio não é apenas Deus dizendo, espere, mas, às vezes, é seu bondoso não, disfarçado de atraso, protegendo-nos de escolhas que parecem certas, mas que limitariam o melhor que ele planejou. O silêncio nos lembra que nossa jornada com Deus não é uma linha reta de progresso contínuo, mas uma espiral ascendente que revisita temas e lições em níveis cada vez mais profundos. Como escreveu T.S. Eliot, chegaremos ao ponto de partida e conheceremos o lugar pela primeira vez. Cada período de silêncio nos traz de volta a verdades fundamentais, mas com uma compreensão mais madura e uma apreciação mais profunda. Por fim, lembre-se, o silêncio nunca é a palavra final de Deus. Mesmo após o aparente abandono na cruz, quando Jesus clamou, "Por que me desamparaste?", veio a ressurreição gloriosa. Após o silêncio de sábado, surgiu o domingo de vitória. Qualquer que seja o deserto que você esteja atravessando, qualquer que seja a noite escura que envolva sua alma, tenha certeza de que o silêncio é apenas um capítulo, não o fim da história. Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ouvir ou ver sua mão. E no tempo perfeito, o silêncio cederá lugar à mais doce das melodias, a prova inegável de que ele nunca deixou de cuidar de você, mesmo no mais profundo silêncio.